Olá, pessoal! Começando mais um podcast, Pode Falar com a Eli Naim. Hoje eu vou receber ele que é padre e administrador, mas para mim, carinhosamente, eu chamo de tio Gilson. A gente vai conversar um pouco para falar sobre o eucarístico, sobre a questão cada vez mais da gente estar procurando Deus, Papai do Céu, acima de todas as coisas na nossa vida. Tio, eu não consigo não chamar assim. Claro, e fica à vontade. São muitos anos de Bem, convivência e não só na igreja, mas também verões. Me lembro muito bem da minha saudosa mãe e da gente em Guarapari junto, se pô, divertindo, vários janeiros. vários janeiros juntos. Obrigado por você estar aqui. A verdade, esse convite é para a gente poder falar um pouco do Padre Gilson, do Padre Gilson, administrador, de tudo que eu posso dizer como exemplo que tive na minha adolescência, do homem firme, de posição. Muitas das vezes as pessoas não entendem, porque eu falo que o senhor tem um posicionamento muito parecido com mamãe. Sempre teve um posicionamento muito firme com mamãe. Mamãe é aquela pessoa que, quando gostava de alguém, não tinha limites. Mas quando tinha que dar aquele puxão de orelha, dava o puxão de orelha. Então eu sou exemplo vivo de que eu já várias vezes levei puxão de orelha e bons puxão de orelha. Então, obrigado por o senhor estar aqui. A gente vai conversar um pouquinho, Eu que como eu te agradeço. falei, da sua vida pessoal um pouco e também hoje, com a graça de Deus, do crescimento desses últimos anos, do quanto o Colégio Eucarístico é um exemplo para Campos, né? Um colégio que sempre teve uma história muito grande, se perdeu, infelizmente, no meio dessa história e acabou tendo, alguns anos atrás, a sua administração junto da igreja, junto da diocese como um todo, mas o senhor à frente. Bom dia para você também, ou boa tarde, boa Boa noite, que é noite. a hora que vai Dependendo do ao ar, horário, né? A quem exatamente. vai assistir, mas, sobretudo, a saudação geral, que a paz de Cristo habite, né, no coração de cada um que vai nos ouvir. Vamos começar pelo começo. Esse ano é um ano muito especial, porque esse ano são 30 anos como padre. Sim. Conta um pouquinho pra gente como foi a decisão de ser padre há 30 anos atrás, que na verdade não sei nem se são 30 anos, é um pouquinho menos, né? Porque tem um pouquinho mais, né? Mas Porque na tem formação, na 30 anos formação de ordenado, né? ordenado. Mais 7 anos Mas antes já explica, estudava, né? explica aí dessa decisão e como que aconteceu isso em Pádua. É. Então, como muitos já sabem, eu sou natural de Santo Antônio de Pádua, mas quando entrei no seminário já morava em Itaperuna. Na época que o nosso bispo emérito, Dom Roberto Guimarães, era pároco lá, na São José do Havaí. Então, Padre Roberto, né? E isso foi nos anos 88 e que eu entrei no seminário. Mas em 85, quando eu engajei mais na igreja, fiz o último ano de ensino médio lá em Itaperuna, formando em contabilidade, colégio estadual, 10 de maio, muito conhecido lá, que fica na avenida principal, Cardoso Moreira, e por providência divina, acho que Deus, não existe aquele chamado, nem todos, aquele chamado muito específico, é da nossa história, da nossa vida, acho que Deus foi conduzindo para que eu fosse para lá, eu sempre recordo isso. Fiquei numa turma de ensino médico, o último ano de contabilidade, muitos jovens católicos fervorosos, tipo de prática, de fazer retiro espiritual do carnaval, de esse mês vamos fazer uma vigília, vamos passar a noite no Santíssimo adorando, e a gente passar, vamos lá, vamos adorar Jesus. E com isso foi, e a gente vendo sempre a necessidade, eu colocava diante de Deus, por que não eu? Que a gente chamava assim, os padres para dar assistência, era no retiro, no encontro, sempre a carência. E na nossa época eram pouquíssimos padres na nossa diocese, né? Às vezes Itapiruna era um padre só, e hoje tem uns 10 lá, E né? muito grande, né? É, A Peruna cresceu muito também. sem dúvida. Então,
Aí eu falei, Senhor, por que não eu? Que queres de mim? Sempre uma oração assim. E eu fui encontrando. Aí quando foi em 88, né, que eu entrei no seminário, até acho que 87, não tenho certeza. Acho que foi 87, a gente faz o propedêutico, que foi o ano que é o propedêutico, é o primeiro ano de formação geral. Aí depois, na minha época, eram 2 anos de filosofia e 4 de teologia. Eram 7 anos. E Nossa, mano. hoje são 8, após o ensino médio, que o aluno chega, tem 1 ano que chama propedêutico, formação geral, 3 de filosofia e 4 de teologia. E a minha época, o seminário menor que havia, hoje não há mais na diocese, era Itaperuna. E eu fiz filosofia e teologia no Rio de Janeiro, na capital, na Paulo de Fronten, que era o seminário arquidiocesano e é interdiocesano. As dioceses que não tinham o seu seminário próprio enviava para o Rio, né, da Sim, região, sim. e pagava lá o mês de hospedagem, a faculdade de filosofia e teologia, quando eu entrei, que foi na época ainda de Dom Carlos Alberto Navarro, e fui ordenado por Dom João Corso em Santo Antônio de Pádua, no dia 11 de dezembro de 93. Quantos anos em Pádua e quando que dá essa virada de chave de vir para Campos? Foi um ano. Pádua, eu nem fiquei como padre, eu fiquei como diácono, que a gente ordena diácono 1 ano antes de ser padre. E ordenei diácono dia 26 de dezembro em 92 em Itaperuna, né, onde que eu tinha mais vínculo e tudo. Sim, Embora lógico, padre, lógico. cidade natal, mas porque eu exerci o ministério diaconal em Pádua, por isso eu fui ordenado lá, criei o vínculo de 1 ano. E fiquei 1 mês só como padre lá, para o outro sair de férias, que hoje, trabalhei muitos anos, que era o padre Luiz Henrique, hoje Dom Luiz Henrique é o bispo de Volta Redonda e Barra Mansa, que fomos contemporâneos também muitos anos. Então ele foi e eu fiquei substituindo como pároco 1 mês. Vim para Campos no início mesmo de 94. Fevereiro já estava aqui de 94 e nunca mais saí, né? Sempre no mesmo local. Fiquei 1 ano como reitor, vice-reitor do seminário e atendendo várias comunidades, assim, isolado, como Nossa Senhora da Penha, atendia ali Santo Antônio, que vai no Beco, no Carmelo, São José das Irmãs Enclausuradas, celebrava todo santo dia, inclusive domingo, e para os seminaristas, missa interna. Aí, em 95, foi no início, que 1 ano como vice-reitor, que eu assumi Nossa Senhora de Fátima É isso IPS. que eu ia te Aí foi daí perguntar. que a gente começou, né? A Acho que nossa você estava história. assim, bem criancinha, né? De estar nascendo em Aí 95. ficou Ali fiquei quase. 12 anos. Mas Eu pode ia. ser 24, que eu fiquei mais 12 no Capão, né? E era uma capela, que a gente começou o trabalho em 95, até lembro a data, foi 5 de março, que foi erigida a paróquia. Era uma capela, né? No meio da praça, sem a mínima estrutura, não havia casa paroquial, não havia salão para reuniões, havia uma catequese no colégio próximo, na praça mesmo. E depois foi até aquela a construção e tudo. Depois o Capão era uma capelinha que pertencia à Nossa Senhora de Fátima. Aí foi erigida a paróquia também. São João Mas quando Batista. trabalho, São João Batista. São Quando João eu trabalho era Batista. capela, o trabalho simultâneo, né? E depois fiquei lá, que era uma paróquia menor, que quando assumi o colégio em 2000. Aí que o nosso vínculo, É aí que e fazendo começou. 23 anos, quando eu cheguei pro seu pai e sua mãe, falei assim, ó, tem um Já é desafio. em 2000. Em 2000, 23 anos já. Meu Deus do céu. O tempo passa. Eu não acreditava que seria mais de 15 anos, porque Não, eu me recordo muito não, é dessa época, 23 anos certinho, porque desse foi no ano início. redondo, foi em julho de 2000. Já fizeram 23 anos. Eu já fez, que é professor de português aí. É. E aí foi quando você falou que você teve com meus pais, foi como é que foi? Não, aí eu lembro, seu pai tava até o carro aí, até aquele Gallup que fala. É, Ele foi pra Porto lembro. Seguro, tem uma época, ele foi até E Porto Seguro, eu falei, cara, eu aí, lembro disso. lembra? Lembro. Aí eu falei, eu preciso falar com vocês. Deram uma volta na cidade dirigindo, aí eu tava atrás, debrucei assim, eu tenho uma missão. Dom Roberto, Dom Roberto Guimarães, agora Dom Roberto Francisco. Ele pediu que eu assumisse A escola. a escola, e algo muito desafiador,
está passando por um momento, eu pedi um tempinho, só vou assumir se eu puder contar com vocês. Aí, na hora, pode, vai para dentro, que estamos juntos. Aí foi assim, até De pedi para sua arrepiar, mãe, né? entendi. Inclusive, né, sem demagogia nenhuma, a pessoa. Eu não sei porque tá falando que vinha aqui, hoje sou então com sua mãe e com a Rita Diniz, uma coordenadora que faleceu de câncer, assim, mas ela passando as duas felizes, sabe? Para estar fazendo isso, mede, né? Sentimentalismo não. Eu até falei que ia colocar no grupo da liderança hoje, Até que é um porque o grupo senhor que não tem muito, precisa. que tem muita pessoa que conhece muito sua mãe e conheceu muito a Rita Diniz, que é uma das coordenadoras pedagógicas, e tem formidável, pessoa amiga, além de funcionária há muitos anos. Ela foi professora de história e depois subiu a coordenação em vários segmentos. Mas eu falei com sua mãe, eu falei assim, a gente não sabe explicar sonho, né? É uma coisa, Lógico. mistério. Porque poderia ser, ela estava na programação, que o Luiz Cláudio mandou mensagem ontem à noite. Lembra da manhã, você tem a gravação. Tá? A gravação não, Do podcast. podcast. E, mas da Rita Diniz, eu não teve nada que lembrasse, assim, que não tive com o filho, né, com o marido dela, ninguém assim. Aí veio também, é estranho. Mas foi, É. tive uma noite Só é- maravilhosa, mas se bem. Que bom, que bom. O colégio sempre teve, como eu falei no início, uma história muito rica e acabou durante um período passando essa dificuldade toda. Algo que eu não me recordava, mas você acabou me recordando aqui, o senhor acabou me recordando. O senhor tem um conhecimento de ser aquela pessoa de pulso firme Uhum. e se destacou muito já há muito tempo na igreja. A escola é o maior exemplo vivo disso. E agora você falando da contabilidade, eu meio que É. associei uma coisa a outra. Do dom que Deus deu ao senhor dessa Uhum. questão de administrar e de Uhum. administrar de maneira muito boa, porque o Colégio Eucarístico hoje é um sucesso. E eu falo isso porque é das escolas que até pessoas não católicas, por ser uma escola católica, vamos dizer assim, um nome católico, existe lá uma capela católica, que acho que nem é capela mais, agora já Aí vai a capelania ou é reitoria, capelania, porque tem a independência, assim. mas se destacou tanto pelo ensino que eu digo não religioso, mas Pedagógico, né? pedagógico, que é uma escola que só cresce, era uma unidade, já viraram 3, Nós somos 5. já são 5, olha A só, já estou até verdade, que o perdido. CNPJ a gente pode falar até 8, porque a educação infantil, só que dentro da cidade, são 3. E são CNPJs distintos. Então, nós temos aqui na matriz, que ali é Tenente Coronel Cardoso, né? Aqui dentro de Campos, nós temos Jardim Carioca, que é Santo Antônio, e tem Educação Infantil, que é outra casa à parte. No Parque Guarulhos, também a sede, até o ensino médio, e com a educação infantil com prédio à parte. E ambos com CNPJ distinto. E Goitacazes É e isso. também Gruçaí, que foi inaugurado esse O ano. Parque Guarulhos eu São não 8 sabia. unidades. O Parque Guarulhos eu não sabia. Eu sabia do Jardim Carioca. Teresópolis já com esquina quase com a Campista lá. Parque Guarulhos eu não sabia. Goitacazes eu me lembrava. Só o Parque Guarulhos que eu não tava ciente. Gruçaí, eu passei por lá. Eu passei Eu passei lá ontem, sábado agora, que é o dia todo lá. A gente alugou mais um imóvel de esquina grande, futuramente educação infantil, e vai servir nesse ano para o trabalho E conjunto. administrar já é difícil, mas administrar algo envolvendo criança, eu acho que é mais desafiador ainda, né? Porque você mexe com sonhos desde o início, né? Ou seja, uma escola que ela não educa e que não ensina, muitas das vezes você cria um problema Com generalizado certeza. para o cidadão como um todo, né? Hélio, é um desafio, mas é muito gratificante. Quando eu falo às crianças, adolescentes, mesmo os adolescentes, às vezes são muito trabalhosos, com os jovens, mas como sou muito sincero, nem sei se eu poderia falar isso no ar. Eu falo Pode. assim, pode. Eu acho que os pais que têm que ser mais trabalhados. E Dá os mais pais trabalho tá para os mais pais. muito desafiador, os pais que a gente quer o melhor para os filhos, muitos pais não compreendem, quer que aquele filho fique aqui naquela redoma, naquela proteção.
em certo sentido, por perigo, fala-se da autonomia, a ver não quer que ouve não, enfim, é muita interferência dos pais e que não sabe que a gente está querendo o melhor para o filho dele também. É, Então, o conflito, às vezes, maior, que é com aborrece, o pai. é com o pai. Não é o pai, a mãe, o responsável, É tá? porque, na verdade, as pessoas têm que entender que a primeira escola é a casa. É, Depois da casa, a escola é uma extensão da casa. Aí vamos lá. Se você tem um direcionamento de um jeito é, na escola, em casa diferente, é um atrapalhando o serviço do claro, outro e a claro. criação E a da escola criança ou trabalha com, adolescente. com fundamento teórico, com pesquisa, científico, com cada faixa etária, tudo é embasado. Até uma brincadeira que faz tem Tem um todo a fundo por finalidade, o trás. objetivo. Não é simplesmente por fazer, é uma coisa. Então, são coisas assim. E a própria disciplina que vem ter que colocar, que forma caráter, a formação humana, a parte esportiva. É interessante que, às vezes, quando estamos trabalhando com criança, e a gente fala que não quer rivalidade, o esporte, uma competição mais saudável, que saber perder, ganhar. Quando eu falo sobre proteção, é isso, que muitos adolescentes e jovens chegam na fase Criança adulta também, tô e nessa criança fase. não estão preparados para perder, porque papai e mamãe quer sempre que o filho seja vitorioso. Vitorioso. E às vezes tem até conflito entre os pais, Mas porque não. aquele, entendeu? É, Às vezes as crianças são preparadas para brincar e às vezes os adultos não incutem que o meu filho tem que ser o melhor. e na verdade, uma derrota, muitas das vezes, vai ser uma grande vitória logo ali na frente, né? Claro, porque depois na vida adulta, sabe, é fácil, não vai ter, né? Você vai É, com ter. E às certeza. vezes vê muitas pessoas inteligentes, sem independência, autonomia, vê no mundo do trabalho hoje, o cara que é muito inteligente, mas tá assim, a sua atitude infantil, porque tanto papai e mamãe protegeu tanto que não fez bem para aquele É. filho. Uma coisa que também destaca, que eu queria que o senhor entrasse agora um pouco nessa área da escola, desses últimos eventos que vão acontecer, você sempre se destacou também de botar a mão na massa, né? Uhum. Eu lembro que quando Nossa Senhora de Fátima precisava de alguma coisa, era um jantar que você inventava, com toda a equipe lá do pessoal que te ajudava, ou era um bingo, ou era alguma coisa, ou seja, muitas das vezes não tem como ficar esperando para executar algumas missões que Papai do Céu É claro. nos dão, né? E no Colégio Eucarístico não é diferente. Passa pra gente um pouquinho, parece que evento sábado já tem evento e passa esses últimos 3 eventos que a gente vai ter no ano aí do colégio. Que agora de cabeça eu lembro aqui, né, que no próximo sábado, dia 23, 7 horas, que é um evento também aberto à comunidade, não só à comunidade escolar, tá? É bom ressaltar isso, porque todo ano a gente faz um passeio ciclístico. Aí vem o passeio ciclístico com cunho familiar, não competição também. A gente não importa quem vai chegar primeiro lugar ou o último lá no Morro do Rato, que a gente fala, né, do É, Taoca lá. Então, vai 7 horas da manhã. Aí tem o apoio com água, com fruta. Tem umas empresas que sempre nos acompanham, pode falar. que são duas, A a Unimed, Unimed, tem a Band FM, a Educativa FM, e Calil, ciclista lá, Calil a loja, Bike. Bike, Calil Calil Bike. Bike, é uma grande loja que tem em E, Campos. e o Calil está no ramo, né, sempre nos apoiando também. Aí é junto o colégio com a sua equipe e convidamos muitos pais, os alunos, famílias amigas do colégio e sempre esse cunho. O importante é você chegar ao seu destino, ir lá ter um lanche, um momento de convivência e voltar devagar, cada um no seu ritmo, No seu tempo. no seu tempo, não tem competição. É o momento de convivência. E outro evento que está mais recente, né, que eles estão mais para frente, depois a gente fala, tem outra oportunidade, senão as pessoas até Sim. esquecem. No dia 22 de outubro, que é domingo, que todo ano a gente faz, como você falou, além da preocupação do colégio, nós fizemos vários espaços esse ano de aprendizado, até a praça lá do colégio, onde estava muito
mesas de ping-pong, a gente fez a Praça dos Saberes. Aí colocou tipo uma praça mesmo, antiga, uma praça assim de uma cidade, né? Remete assim, mas uma praça que para os professores saem de sala de aula e vão ali interagir com os alunos no ambiente aberto. Aí tem uma sala que foi um ambiente mais assim de uma residência, que tem a mesa da refeição, né, cada família, e ambiente musical, enfim. Da educação infantil foi batizado assim, poder dizer, Casa dos Artistas, um espaço muito grande para as crianças pintarem, fazerem lá seu trabalho artístico. Aí tem a Fonte dos Saberes. A gente colocou uma fonte mesmo de água Bacana. e um momento de um oratório também, que além da inteligência, a sabedoria, ali o aluno meditar, refletir, além da igreja grande que tem dentro, né, dedicada a São José, dentro do pátio da escola. Mas num ambiente assim mais lúdico, saindo daquela rotina de sala de aula, levando para o aprendizagem, tudo com De a uma forma finalidade diferente. mais assim dinâmica, prazerosa, enfim. Então, além desse investimento que a gente fez muito esse ano, a gente vê também a parte espiritual, na parte acadêmica, pedagógica. E no dia 22 de outubro, nós falamos encontro da família, dos membros que participam da missa dominical, como todos os domingos, temos a missa lá 10 horas, é aberta ao público, né? Que muitos ainda não sabem. E tem aquelas pessoas que vão só à missa, tem pessoas que são da comunidade escolar. Quando a gente fala comunidade escolar, é pai, aluno, né, funcionários que queiram participar. No dia 22 de outubro, com um dia de reflexão, de retiro, começando 9 horas da manhã em ponto, depois tem a missa, temos palestras simultaneamente para as crianças, bem palestra fica até pesado, a gente fala assim, reflexão, né? Para as criancinhas não é palestra, é dinâmica, é desenho animado bíblico e por aí vai. Vai ser de acordo com a faixa etária dos alunos. Então, Sim, teremos vários ambientes e depois algum momento juntos na capela. É o sim. encontro da família, mas um encontro espiritual, no dia 22 de outubro. Então, isso é voltado para os da comunidade escolar. Mas dia 7 agora é aberto, outras pessoas, amigas que queiram participar, podem ir, não tem problema. Tio, a gente está encerrando, quase encerrando. Aqui passa rápido. É, né? Nem percebe, já É. passa rápido. Eu queria perguntar um pouquinho, só para a gente estar falando um pouco do Gilson Mota. Mota. Eu conheço, mas é bom que as pessoas também entendam e saibam um pouco mais. O que que você gosta de fazer, embora tenha muito pouco tempo, né? O que que você gosta de fazer quando você não está na função de padre? É um hobby muito estranho, sabe, Léo, que eu tenho, porque é muito diferente. Porque eu gosto de visitar ou fisicamente ou online, assim, o antiquário, coisas antigas, tanto móveis, porcelana e tudo, que eu curto Você isso, que está gosta? ali, gosto muito. Eu fiz até uma viagem agora, recente internacional, um lugar que eu fui mais no antiquário. Onde que tem antiquário, aí eu Você ia. vou, passo o dia olhando, admirando, quando uma coisa que tá, a gente pode adquirir, a gente adquirir, né, a gente adquire coisa de porcelana, ornamentação, móveis, utensílios, tudo. Não Então, sabia. ultimamente também. Isso aqui Ultimamente. foi um hobby que eu Pouco criei, tempo. tentei pouco tempo para cá realmente. Que antes era mais difícil. Teve um período assim que a gente vai modificando, né? Gostei muito de cavalo, que ia lá para a Eu roça, lembro, depois isso aí eu lembro. cavalo. Aí meus pais morreram, aí eu parei de ir Perdeu, lá, assim, perder o perdeu vínculo, assim. Eu vou muito pouco, raríssimo eu vou aonde que eu nasci hoje, entendeu? Tem uma irmã lá, uma vez por ano, às vezes eu vou visitar, que ela vem mais aqui do que eu lá. E ali a gente terminou e também partiu tudo já, as terras que foram vendidas lá para os filhos, né? Que nós somos 6, eu vou falar assim, eu sou o caçula, meu irmão mais velho, tem 4 irmãs, depois eu. Meu irmão mais velho também é falecido. Então agora sou eu, mais de mais 4 quatro irmãs. irmãs. E então teve um período que era assim, que eu distraía bem.
Mas hoje eu tô, assim, um momento de lazer meu tem sido isso. Que bom. Gente, esse foi mais um podcast Pode Falar com Eli Naim. Quero, em nome meu, da minha família, agradecer ao padre, ao amigo, que sempre esteve ao lado dos meus pais, da nossa família. Eu falo isso com muito prazer, porque eu tenho uma relação pessoal com o Padre Gilson há muito tempo, não é de agora. É um homem que me ajudou muito na minha criação, no meu caráter, então eu agradeço ao senhor por isso, pode ter certeza disso. Muitas das vezes a gente não consegue, por causa dos afazeres de um e de outro, estar junto, mas a gente vai tentar estreitar isso cada vez mais. Obrigado mais uma vez. E semana que vem a gente tem mais podcast, Pode Falar com Eli Naim. Fui!